Hoje nós vamos deixar de lado um pouco a história de José e vamos tratar do perdão, dos aspectos práticos do perdão. Como é que eu pratico o perdão? Como eu posso exercer o perdão, exercitar o perdão? Primeiramente, irmãos, para perdoar, nós precisamos encontrar aquilo que está nos incomodando. O que está nos incomodando? O relacionamento com determinada pessoa está nos incomodando? A atitude de determinada pessoa está nos incomodando? Nós precisamos reconhecer que não estamos bem, que não estamos bem neste relacionamento, que esse relacionamento, essas emoções, nos aborrecem. Nós precisamos confessar a Deus nosso ressentimento. Devemos ir a Deus em oração, irmãos, e falar assim: olha, eu não estou me dando bem com isso, não estou me dando bem com aquela pessoa. Eu estou muito irado com a atitude daquela pessoa com relação a mim. Nós precisamos dizer a Deus o que nos faz mal. Às vezes, irmãos, nós achamos que devemos pedir a Deus que nos ajude, e realmente devemos pedir a Deus que nos ajude, devemos agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá, mas nós podemos também, irmãos, falar com Deus aquilo que está nos incomodando. Olha, fulano está me incomodando, eu não estou aguentando a relação com ele. A minha esposa está me incomodando, eu preciso resolver essa situação. Meu marido não tá atuando como eu acho que deveria atuar, e isso não está bem para mim. Devemos ir a Deus. A senhora White tem um texto muito bonito, irmãos, que está no livro Caminho a Cristo, sobre a oração. Está no livro Caminho a Cristo, na página 93. Lá diz assim: a oração é abrir o coração a Deus como um amigo. Não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus descer até nós, mas nos eleva até Ele. Como é que você conversa com um amigo? Com um amigo mesmo, aquele seu amigo, amigão, aquele amigo de sempre. Você pode dizer a ele o que você quiser. Você pode abrir o seu coração a ele. Assim nós devemos fazer com Deus, fazer com a oração. Nós devemos nos apresentar a Deus exatamente como somos. Se nós não estamos nos sentindo bem com uma situação, nós devemos falar a Deus em oração. Mas voltemos agora a José. No capítulo 45 de Gênesis, José se apresenta aos seus irmãos. Depois de ter testado os seus irmãos, depois de ver que a sua família agora era uma família diferente, era uma nova família, ele se apresentou aos seus irmãos. No livro de Gênesis 45, verso 4, diz assim: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Pensem, irmãos, a reação daqueles irmãos, o susto que eles levaram. Eu sou José. Lembram que vocês venderam? Eu sou José. Mas não era um egípcio, não tinha roupa de egípcio, cabelo de egípcio, joias de egípcios. Não falava como egípcio, mas agora ele falou com os irmãos: eu sou José. O que os irmãos esperariam agora, irmãos, era a vingança. O natural agora seria a vingança. Agora que José estava numa posição superior, muito superior, numa posição de comando, agora ele ia se vingar. Mas veja, irmãos, o verso para memorizar da nossa lição. O que disse José? Está no verso 5 do mesmo capítulo 45. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Essa era uma declaração de perdão, irmãos. Vocês não têm que ficar irritados com vocês. Vocês não têm que ficar com medo. O Senhor me mandou à frente de vocês, através da venda, através da venda de um escravo, através de eu, José, ter chegado como escravo aqui no Egito para a preservação da vida. Enviou-me diante de vocês.
Quando é que nós devemos perdoar, irmãos? Quando devemos perdoar? José perdoou naquela hora. José já tinha perdoado, mas ele declarou seu perdão naquele momento. E quando devemos perdoar? O Senhor Jesus ensina como devemos perdoar. Lucas 23, verso 34. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quando é que Jesus disse isso, irmãos? Vocês se lembram? Ele disse isso quando ele estava sendo crucificado. Os soldados estavam crucificando Jesus. E Jesus estava dizendo, Pai, perdoa-lhes. Algum daqueles soldados estava pedindo perdão, irmãos? Não, ninguém estava pedindo perdão. Pode ser que posteriormente algum deles tenha se convertido, mas naquele momento, irmãos, ninguém estava pedindo perdão. Ninguém estava arrependido, eles estavam fazendo o seu trabalho. O trabalho era pregar os criminosos na cruz, e Jesus estava sendo considerado assim. Jesus estava dando perdão a eles, pedindo perdão a eles, sem esperar arrependimento. Perdão logo que possível, agora. Estou perdoando agora. Deus também não espera o nosso arrependimento, irmãos, não espera a nossa melhora, não espera que a gente mude de caráter para Ele poder nos perdoar. Veja, por favor, o livro de Romanos, no capítulo 5 e no verso 8. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando é que Jesus morreu por nós, irmãos? Para que nós pudéssemos obter o perdão? Quando nós já estávamos mais bonzinhos? Quando a gente estava melhorando, com bons propósitos? Não, irmãos. Jesus morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E nós ainda somos pecadores, irmãos. E o sacrifício de Jesus é eficiente para nós, ainda hoje, enquanto pecadores. Qual deve ser, então, irmãos, a nossa atitude? Qual deve ser a nossa prática? Qual deve ser a prática da nossa vida? Nesse mundo tão atrapalhado, e a palavra que nós vimos nesses dias é disfuncional, nesse mundo disfuncional, esse mundo que não funciona como Deus projetou, como Deus queria que funcionasse. Lucas 6, 28. Palavras de Jesus. Abençoem, isso quer dizer, desejem o bem àqueles que amaldiçoam vocês. Orem por aqueles que prejudicam vocês. Orem por aqueles que maltratam, caluniam e insultam. Isso é que Jesus disse, irmãos. Esse é o ensino de Jesus. Mateus 5, verso 44, no Sermão da Montanha. Amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Irmãos, isso é muito difícil. É muito difícil orar por quem nos maltrata, por quem nos calunia. Orar pelos que nos perseguem, orar pelos nossos inimigos. Por que isso é difícil, irmãos? Porque as nossas emoções não permitem. Como que eu posso orar por alguém que está me caluniando? O meu amor próprio não deixa que eu faça isso. Não é justo, irmãos. Não é justo. Quem me calunia não merece que eu ore por ele. É isso que pensamos, irmãos. Nós pensamos na justiça, nós não pensamos na bondade. Se o nosso Deus pensasse na justiça, irmãos, ele não teria enviado o seu Filho Jesus para morrer por nós. Ele fez isso por amor. Veja, por favor, comigo, o texto da nossa lição, na página 88. Um pequeno parágrafo. A cruz é o melhor exemplo de quanto custou ao próprio Deus nos perdoar. Se o Senhor pôde passar por isso por nós, mesmo sabendo que muitos o rejeitariam, então certamente também podemos aprender a perdoar. Jesus morreu por nós, irmãos, enquanto ainda pecadores. E ele sabia, nosso Deus sabia, que muitos morreriam pecadores, não aceitariam o sacrifício do Senhor Jesus. E mesmo assim, ele morreu por nós. Se ele morreu por nós, irmãos, um sacrifício tão grande para poder nos perdoar, antes de nós pedirmos perdão, por que é que nós não podemos fazer o mesmo?
Sabe, irmãos, é difícil, é muito difícil. Mas tem um texto lá em Marcos, no capítulo 10, no verso 27, que diz assim: para Deus todas as coisas são possíveis. O Senhor Deus pode nos ajudar a perdoar os nossos inimigos. Pode nos ajudar a que oremos por aqueles que nos perseguem. Há muito tempo, irmãos, eu vi uma ilustração, alguém dizendo da responsabilidade dos pais de ensinar aos filhos sobre Deus, sobre a figura de Deus. E lá o autor do livro dizia que as crianças pequenas veem o pai como uma representação de Deus. E como é que o pai pode, então, já que as crianças o veem como uma representação de Deus, como é que o pai pode realmente reforçar essa ideia de Deus para as crianças? E o autor dizia o seguinte: a melhor maneira de ensinar sobre Deus às crianças é perdoando. Já viu, irmãos? Que coisa séria. Não disse lá o autor que era através da disciplina, da rígida disciplina, da instrução, do ensino, mas é perdoando. Quando nós perdoamos nossos filhos, irmãos, ou perdoamos nossos netos, perdoamos nossos parentes, nós estamos ensinando sobre o amor de Deus, ensinando sobre a figura de Deus. Então, o que eu quero para mim, irmãos, eu quero para cada um de vocês, é que a gente possa representar a Deus perdoando as pessoas. Que a gente possa ser feliz, irmãos, bem-aventurado, porque somos perdoados por Deus. E que a gente possa ser feliz quando perdoarmos as pessoas. Independente deles pedirem, independente deles merecerem perdão, mas que nós o façamos assim como Deus fez para cada um de nós, enquanto ainda éramos pecadores. Deus abençoe a todos.